Olá a todos, eu sou o Fabrício Isidoro e vou estar no podcast Amor à Camisola esta quinta-feira, dia 19, às 19 horas. Conto com a vossa presença. Um abraço a todos. Obrigado aí, eu posso te Amor à Camisola pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando aqui com vocês e um abraço para todos os ouvintes também. Temos também no nosso painel um habitual moderador, que é o Diogo, que é conhecido na comunidade como Boinha. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença do Fabrício no nosso servidor e temos todas as condições para dar início ao nosso podcast. Portanto, vamos então dar início à nossa conversa e eu queria desde já pedir ao nosso convidado para nos falar um pouco sobre quem é o Fabrício Isidoro. Bom, sou Fabrício Isidoro, tenho 29 anos, sou natural do Brasil, né, como você já disse. Fiz a formação no Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais, na minha cidade mesmo, em Belo Horizonte. Fiquei lá por 9 anos, mais ou menos até os 23, 24 anos. Então foi quando eu vim para Portugal. Tive um ano no Loletano, fizemos uma boa época no Loletano, fiquei lá um ano, foi muito bom mesmo. Tínhamos uma equipe muito jovem, mas foi um ano muito bom mesmo. Fomos à fase de subida para a segunda liga, mesmo com poucas condições, com baixo orçamento e etc. E então depois eu fui para o Farense e desde então tô no Farense, né? Já é a minha quinta época no Farense e tenho muito orgulho de estar esse tempo todo no Farense e quem sabe ficar mais anos ainda. Certo, e eu queria então também fazer uma outra questão alusiva àquilo que você me disse. Teve a formação em Minas Gerais e queríamos perceber um pouco como é que surgiu o gosto pelo futebol e como é que surgiu esta paixão de querer ser jogador profissional. Isso foi desde que eu me lembro da minha vida, já tinha uma bola de futebol, né? Meu pai foi jogador de futebol, é o Paulo Isidoro. Ele jogou muitos anos no Atlético Mineiro, jogou no Cruzeiro também, jogou na seleção brasileira, teve no Campeonato do Mundo da Espanha. Então, minha vida toda era futebol, né? Em casa, sempre joguei futebol com ele. Ele também tinha uma escola de futebol quando eu era mais novo e foi daí que eu comecei a jogar futebol. Foi na escola de futebol do meu pai. Então eu acho que não tinha outro caminho, né, a não ser jogar futebol, porque o tempo todo eu via a bola, o tempo todo estava em contato com a bola, então eu acho que não tinha outro caminho a não ser esse. Sim, pegando também um pouco no seu percurso, naquilo que foi o seu percurso profissional, como já falou anteriormente, disse que fez a formação no Brasil. Depois, na sua chegada ao Loletano e depois ao Farense, como é que foi a sua adaptação aqui em Portugal, comparando com o Brasil? Assim, eu acho que eu não senti muita dificuldade, sabe? O meu primeiro treinador também aqui foi muito bom, sabe? Foi o Ivo Soares. E, e ele me dava muita liberdade, me ensinou muito, eu aprendi muito com ele também, né? Sobre o futebol português, né? Porque, querendo ou não, é um pouco diferente do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é mais aquele de improviso, é um futebol, assim, não tão organizado como aqui, né? Taticamente aqui as equipes são muito organizadas, então, assim, essa foi a maior dificuldade, né? Dessa mudança, assim, em até questão tática. Mas eu acho que eu apanhei um treinador, assim, o primeiro foi bom, porque me ajudou muito nessa parte. Então eu pude aprender muito. E eu sempre gostei de aprender muito, sabe? Eu sempre gostei de ouvir muito meus treinadores. Eu acho que qualquer treinador a gente tem sempre alguma coisa para aprender. Então, assim, eu prestava muita atenção no que ele me falava, então eu sempre tentava acompanhar aquilo. Então eu acho que a minha adaptação aqui foi boa, foi rápida, e eu acho que isso foi bom também. Sim, penso que o saber ouvir é o primeiro passo para uma boa adaptação, até porque nós sabemos perfeitamente
como o Fabrício disse, que o futebol brasileiro é muito diferente do futebol tanto que se pratica em Portugal ou como o futebol europeu, e o saber ouvir os treinadores, penso que foi, sim senhor, o primeiro grande passo do Fabrício no futebol português. E agora, pegando nessa parte dos treinadores, sempre se deu bem com os seus treinadores, ou foi apenas com esse que deu o seu primeiro passo e ficou ligado com ele até aos dias dois? Não, eu sempre me dei bem com todos os treinadores, nunca tive problema com nenhum treinador. Foi como eu te disse, eu gostava sempre de aprender acho que a gente, em qualquer profissão, em qualquer meio, a gente aprende mesmo com aquilo que é errado, né? Se a gente acha que uma coisa não está mal, a gente pode tirar alguma coisa de boa daquilo. Eu acho que não é só no futebol, acho que até na vida mesmo. Mas eu sempre me dei bem, sempre me dediquei ao máximo, jogando ou não jogando. Eu sempre treinei, sempre busquei melhorar. Então, assim, nunca tive problema com nenhum treinador e sempre busquei tirar um pouquinho de cada um aquilo que eles podiam me dar de bom. Exatamente. Pegando aqui um pouco no seu percurso na terra de Loulé, foi aí que o Farense viu realmente em si as suas competências, ou foi por outro tipo de meio que o Farense o decidiu contratar? Não, foi aí mesmo, foi aí no Loretano, porque nós fizemos uma época e nós estávamos no mesmo grupo do Farense. Então nós fizemos 2 jogos contra eles, né? E o treinador também do Farense, né, assistia jogos, os diretores também assistiam alguns jogos foi por aí. Foi mesmo por assistir nos jogos e jogar contra o Farense também. Foi daí que eu vim para o Farense. Sim, o futebol algarvio é comum ao Farense, não é? E penso que será por aí que eles vão contratar muito das suas camadas jovens. Penso que é muito bom mesmo ir buscar jogadores da terra em vez de ir a outras zonas do país, porque há sempre muita qualidade mais perto do que aquilo que nós pensamos, não é verdade? Realmente. Às vezes eu falo que eles tentam separar um pouco o futebol do Algarve, né? Como nós temos poucas equipes aqui nos escalões profissionais, então assim o futebol do Algarve às vezes fica um pouco afastado, né, das outras zonas do país. Mas quem é que pode, né, enaltecer isso, fazer isso crescer é quem é daqui, ou seja, é o Farense, as equipes daqui, né? Então elas têm que usar os jogadores aqui, usar da melhor maneira possível, porque aqui tem muita qualidade, né? Nós já encontramos muitos jogadores aqui de muita qualidade, não só no Farense, no Olhanense também tem, no Loletano também aparece. Então, acho que os clubes daqui têm sim que fazer isso, procurar os talentos que há aqui no Algarve. Certo. Pegando aqui agora na parte do Farense, se possível, podíamos dizer qual é que foi o pior e o melhor momento vivido no clube. Não digo pior, mas menos bom, talvez. O menos bom eu acho que foi o mais recente, né? Foi a nossa descida para a segunda liga. Foi tantos anos que o Farense buscava isso, né? Já há 18 anos eu não jogava na primeira liga. E eu confesso também que quando eu cheguei aqui, eu ouvi a história do Farense. E esse também foi o meu sonho quando eu cheguei aqui, que era chegar à primeira liga. Que os nossos sonhos se uniram, né? O sonho do Farense com o sonho do Fabrício, que era chegar a uma grande liga em Portugal. Então, assim, os sonhos se uniram, né? E agora ter chegado e a falta do público e depois ter descido, eu acho que com certeza foi o pior momento que eu tive aqui, né? Era um momento tão esperado por todos nós, né? Pelo Farense, pelos adeptos, pela cidade. Estavam numa expectativa muito grande para que isso acontecesse e quando aconteceu, infelizmente, descemos, né? Então eu acho que esse foi realmente o pior momento. Aquela derrota para o Santa Clara foi, né, que foi decretada a nossa descida. Foi um momento assim muito muito triste mesmo. Eu fiquei muito chateado mesmo naquele dia. Tava mesmo muito abalado. E o momento bom, assim que eu me lembro, tivemos muitas festas aqui de subidas, né? Quando subimos para a segunda liga, a cidade fez uma festa aqui muito bonita. Então, nós fomos para o centro da cidade, ficamos com os adeptos.
Mas um momento que me marcou foi quando nós fomos jogar a Taça de Portugal, nos Açores, e ganhamos o jogo lá de 1-0 e passamos para a próxima fase, que era os quartos de final, e chegamos aqui de madrugada, muitos adeptos em frente ao nosso estádio. Então, assim, isso foi... Eu fiquei impressionado com esse momento. Eu tinha chegado no Farense há pouco tempo, mas isso me marcou, sabe? Me marcou porque mostrou a paixão dos adeptos, que nós chegamos de madrugada. Nós estávamos indo apenas para os quartos de final da Taça de Portugal. E tá tanta gente como tava lá, isso me marcou. Isso foi muito bom mesmo ter visto isso. Me mostrou como é que Faro é apaixonado mesmo pelo clube. Sim, vejo que o Fabrício fala muito dos adeptos e realmente é ingrato, não só para a equipa, mas como para toda a massa associativa. O ano em que o clube subiu finalmente, não tiveram o apoio devido dos adeptos, porque acabam sempre por ter o apoio, mas não da mesma forma como podiam e mereciam. Realmente sentiu que foi esse um dos grandes fatores que fez a diferença para a descida do Farense, ou pensa que não podemos dar a maior importância a isso? Assim, não, 100% não foi por causa disso, né? Porque dentro de campo lá, temos que, né, ganhar os jogos e marcar gols e tudo. Mas eu acho que isso foi um fator muito importante para nós. Eu acho que os adeptos fizeram mesmo muita, muita falta mesmo. Pelo que eu conheço já daqui, já pelos jogos que eu já joguei. E assim, a massa associativa faz muita diferença. Eles apoiam muito mesmo. Eles ficam uns 90 minutos gritando, cantando. Assim, então eu acho que isso realmente na primeira liga fez muita diferença. Fez muita diferença mesmo. Sim, e reforçando um pouco esta parte dos adeptos, eu queria perceber um pouco como é que você se sente em relação aos adeptos, visto que você é um jogador que está no Farense, conseguiu levar junto com a equipa o Farense para a segunda e também para a primeira, e queria perceber um pouco como é que é o sentimento de jogar no Farense e ter todo o apoio dos seus adeptos. É muito bom, porque eu vejo muitos clubes, né, mesmo daqui de Portugal, não só de Portugal, mas o apoio que nós temos aqui é muito diferente das outras equipes. Às vezes nós vamos jogar em outros estádios, temos mais adeptos do Farense do que da equipe da casa. E quando nós chegamos nos estádios, então assim, isso é muito muito bom mesmo. Assim, eles são adeptos que cobram, que é normal. Todo adepto quer que seu clube esteja no mais alto nível, e isso é normal, isso tem que haver mesmo, é o clube deles, eles têm que cobrar, mas eles não deixam de apoiar. Isso eles sempre estão. Já tive em momentos bons e momentos maus aqui no Farense, mas eles sempre tiveram lá. Certo. Pegando um pouco nesses aspectos negativos, menos bons e bons que você referiu, queria perguntar agora quais é que são os objetivos, quer a nível individual para si, quer a nível coletivo, para a presente temporada. Acredito e acredito plenamente que o objetivo coletivo do Farense seja aspirar a voltar novamente à primeira, mas queria também perceber um pouco quais é que são os seus objetivos a nível individual. Olha, a nível coletivo, né, todos já imaginam já, né, que o Farense quer voltar para a Primeira Liga, né, que é onde nunca deveria ter saído, na verdade. Mas, assim, coletivamente é isso mesmo, né, nós vamos buscar isso. Não é fácil, a Segunda Liga não é fácil, é uma competição muito difícil mesmo, há muitas equipas muito boas e é um campeonato muito difícil. E a nível individual, eu acho que passa muito pelo coletivo, porque se o coletivo não for bem, acaba que o individual também não se destaca. Então, acaba que eu penso muito na equipa, né? Eu penso muito no que vai acontecer com o clube, porque coisas boas acontecem quando o clube todo vai bem, a equipa toda vai bem. Então, eu penso assim, penso que o coletivo é o mais importante. Sim, sem dúvida, até porque
fruto dos resultados do coletivo da equipa, depois é que se pode sobressair um resultado individual. Exato, é isso mesmo, é esse mesmo que é o pensamento. Então, não dá para ser egoísta em pensar só em mim, só eu que vou me destacar. Isso não dá, porque se o coletivo não for bom, as coisas não acontecem. Exato. O Fabrício já referiu aqui que pretende e quer e espera continuar no Farense por mais alguns anos, mas eu queria também questionar-lhe se o regresso ao Brasil está ainda nos seus planos. Isso às vezes minha família também fala disso, né? Minha esposa e tal. Mas assim, nós não pensamos muito assim em voltar para o Brasil, sabe? Agora não. É, eu e minha família nós já estamos muito adaptados aqui, gostamos muito do país, da cidade. Meus dois filhos nasceram aqui. Assim, agora nós estamos muito adaptados mesmo e gostamos muito daqui. É um país muito bom de se viver, vivo numa cidade aqui muito boa. Então, assim, esse sonho de voltar para o Brasil, quem sabe na frente, né? Eu nunca posso dizer que nunca vou voltar, mas agora, falando nesse exato momento, eu estou bem aqui em Portugal. Sim, e acredito que esteja focado agora no que é o presente, no que é o Farense e também por toda esta Uhum. situação. Não seria fácil pensar tão, para tão breve um regresso. É isso. Eu penso muito no agora, porque eu acho que o que vai acontecer no futuro é muito do que a gente faz agora, né? Então eu Sim. penso muito agora, penso no Farense, eu tô 100% dedicado agora mesmo no Farense. Pronto, queria também fazer uma outra questão. Espero e acredito que o Fabrício ainda tenha alguns anos pela frente, na Uhum. sua carreira futebolística, mas queria É. perguntar-lhe se tem algum sonho que gostaria de realizar após o término da sua carreira ou se tenciona manter-se no ramo de futebol. Olha, eu penso em me manter no ramo do futebol, sim. Que agora eu comecei a fazer o nível 1 do curso de treinadores. Então, assim, eu tô começando a me preparar para o futuro, né? Eu gosto muito de futebol, minha vida foi sempre futebol. Então, eu acho que é meu passado, presente e futuro, é o futebol. Então, eu penso que vai ser o futebol. Eu não sei realmente, nós não podemos prever o futuro, mas se for da minha vontade, continuar assim no ramo do futebol. Certo. Hum, Queríamos agora então passar a algumas questões que nos foram dadas pelos nossos membros da comunidade. Hum, Temos aqui duas questões que acho que o meu colega vai introduzi-las. Sim. Antes de Sim. prosseguirmos para o tópico final, que é as questões de todos os membros, quisemos aqui introduzir um pouco do apoio dos adeptos do Farense claro, da nossa comunidade, dando a oportunidade a dois dos nossos membros para colocarem uma questão ao Fabrício por via de um áudio. Portanto, vou passar à primeira, que é do nosso membro, o Nubi. Só colocar. Boa tarde, Fabrício. Daqui quem fala é o Diogo. E vim aqui, a convite do Camisas, fazer-lhe uma pergunta representando a massa adepta do Farense presente aqui no servidor de Discord Amor à Camisola. E a pergunta que eu tenho-lhe para fazer é: como é ter uma claque como a nossa, Southside Boys, sempre presente a apoiar a equipa, seja em jogos em casa ou fora? Um abraço e continuação do meu trabalho. Juntos pela subida, só os duros vencem. Boa tarde. Conseguiu perceber, Fabrício? Sim, eu vi sim. Ô, Diogo, obrigado. Eu acho que eu já até falei um pouco disso, né, sobre a importância que eles têm, né, dentro e fora de casa. Como eu disse, mesmo quando é fora de casa, muitas das vezes temos mais adeptos do que as equipas da casa, mas o apoio que eles nos dão é muito bom mesmo. É difícil de falar porque eles são mesmo imprescindíveis para nós. Eu lembro também no primeiro jogo, na época passada da Primeira Liga, mesmo com. Nós fomos jogar em Moreira de Cólegos contra o Moreirense e os estádios já estavam fechados, não podia haver adeptos, mas mesmo assim estavam lá, né? Eles
foram lá, ficaram fora do estádio, mesmo para apoiar a nossa chegada e depois foram embora. Então, essa é a importância que eles têm mesmo. Eles a todo jogo nos apoia, e isso para nós jogadores é muito importante. E nem precisa de eu pedir para eles continuarem, né? Que eu sei que isso é uma paixão deles, que eles não vão deixar de apoiar o Farense nunca. Ok, agora vou passar para o segundo áudio e último, que é do nosso membro David. Olá Fabrício, sou muito teu fã. Se for possível que o Farense suba de divisão, que consigas marcar mais gols, tal como aquele que marcaste contra o Rio Ave. E o que eu queria saber era se nos podias contar uma história do balneário. Obrigado. Obrigado, Davi. Tamo junto. História do balneário? Eu não sou muito bom com histórias, não, viu? O que eu posso contar? Porque o balneário também é sagrado ali para os jogadores, né? Há muitas coisas que não há muitas coisas que não podem ser contadas, né? Mas nós temos ali, é tranquilo, não há muitas histórias assim, não, viu? Não tem nenhum tipo de tradição entre todos, nenhum tipo de grito que possa aqui divulgar. Ah, olha, pode ser o grito. Pode ser o grito. Isso os adeptos não sabem, né? Sim, era importante. Pode ser. Gritamos, o que é que vamos fazer? Todos falam, com o quê? Por quem? Farense, Farense, Farense. Ok, muito obrigado. Acho que Conseguiram sim, ouvir? foi perceptível, penso eu. Certo. Acho que foi muito importante ter partilhado essa história connosco. Pronto, agora talvez passássemos às perguntas dos restantes membros, agora por formato escrito. Não sei se o Francisco quer agora moderar este tópico. Sim, podemos passar então para algumas questões que nos foram surgindo ao longo da conversa e também antes mesmo de iniciar a mesma. Portanto, temos aqui uma questão que foi do nosso membro Mister e ele pergunta se a sua família que costuma acompanhar os seus jogos. Sim, eles acompanham todos os meus jogos, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos também, quando dá, eles acompanham meus jogos, mas meu pai e minha mãe sempre acompanham. Meu pai também né, como foi jogador também, é aquele crítico, né? Sempre quando eu dar aquela cornetada, né, ele fala, olha, Fabrício, foi mal naquilo, tem que fazer melhor aquilo, tem que ter atenção naquele passe. Meu pai tá sempre ali para dar um toque. Sim, e o apoio dos adeptos é muito importante, mas acredito que o apoio da família seja diferente e seja algo que o motiva ainda mais a continuar e a continuar a trabalhar. Ah, com certeza, né? Não só também da minha família lá no Brasil, mas também da minha esposa, né? Dos meus filhos também, que estão sempre aqui comigo, sempre me apoiam. Então, isso com certeza é muito importante. Exato. Pronto, temos aqui mais algumas questões que, se ainda tivermos algum tempo, queríamos dizer. Portanto, se nos podia dizer qual é que seria o golo que o mais marcou na sua carreira, se é que se consegue recordar. Eu acho que o que mais me marcou foi desse jogo que eu disse nos Açores, que passamos para a Taça de Portugal, ganhamos 1-0, foi um gol importante. Foi uma passagem para os quartos de final. Então eu acho que esse gol foi importante pela importância que teve para os adeptos também, que é uma competição que aqui em Faro eles gostam muito, né? Nós também, é claro, mas que o Farense tem muita tradição. Então eu acho que esse gol marcou também. Esse gol marcou. Pronto, de seguida, temos aqui uma questão que está um pouco relacionada com aquilo que o Fabrício disse aqui ao longo da nossa conversa.
A questão é a seguinte: boa tarde, Fabrício. Desde já apresento-me, sou o José e queria saber se o contrato acabasse com o Farense, que clube gostaria de ir, quer na segunda liga ou na primeira liga ou até mesmo no estrangeiro. Um abraço. Ah, boa pergunta. Que eu tenho muito carinho pelo Farense aqui em Portugal, né? E se fosse para eu escolher, assim, então eu escolheria no Brasil, né? Voltaria à minha cidade e jogaria pelo Atlético Mineiro, que é o meu clube do coração. Então eu acho que o clube que eu, né, fui adepto quando criança, então eu acho que seria o Atlético Mineiro, pelo carinho. O E tem Atlético Mineiro, que inclusive atualmente está bastante forte e tem-se vindo a reforçar bastante bem. Exatamente, exatamente. Esses anos agora tem feito bons campeonatos e esse ano está muito bem também. E eu sempre fui adepto também do Atlético Mineiro. Aqui mais uma questão, em relação ao treinador do Farense, perguntam-nos aqui também os nossos membros, qual é a palavra ou frase que ele usa mais do balneário do Farense? Desculpa, o quê? Qual é a frase que o treinador do Farense usa mais no balneário? Ele usa mais? Olha, boa. O que o Jorge Costa usa mais? Ele é um. Eu acho que, como todos sabem, como jogador, foi muito duro, né? Como treinador também. Então, assim, às vezes ele gosta de dar umas duras, né? Mas isso é normal. Mas não tem uma frase, assim, uma palavra que ele usa mais, não. Sim. Não tem. Mais uma questão do outro membro. Qual Sim. foi o jogador que lhe deu mais problemas, digamos assim, em campo? Qual que foi mais complicado de jogar? O João Mário. João Mário, com certeza. E hoje está no Benfica, né? Jogamos contra ele a época passada no Sporting e é um jogo muito diferente dos outros. Tem uma qualidade técnica muito, muito, muito grande mesmo, muito difícil de roubar a bola. É um jogador mesmo com muita qualidade, muito bom. E eu virei mais fã dele depois que eu joguei contra. Eu acho que quando a gente está em campo a gente percebe mais ainda a maneira como domina a bola, como recebe, como passa. Então, eu acho que o João Mário Bastante completo. é um ótimo Aqui, jogador. outra Sim. pergunta